Estamos repercutindo uma entrevista da Lucrezia Heitlin. Ela é economista, professora da London Business School, ela é italiana e foi diretora do Banco Central, diretora-geral do Banco Central Europeu de 2005 a 2008. Ela cuidava da área de pesquisas do BCE. E ela chamou a atenção, agora numa entrevista recente, de que era preciso ter uma tolerância transitória com a inflação, porque a economia global precisa de um certo tempo para reencontrar o seu equilíbrio depois da pandemia. Este é o argumento que a gente vem usando desde o ano passado para explicar a origem da inflação no mundo. A gente vem falando sobre isso, não é? Em sua opinião, perguntou o repórter, o Federal Reserve e o Banco Central Europeu estão sendo agressivos demais na alta de juros? Ela disse, é obviamente um problema muito difícil, mas se olharmos para a história, mesmo quando saímos da grande inflação dos anos 70 e fizemos isso provocando uma forte recessão, a inflação permaneceu entre 3% e 4% por muito tempo. O objetivo naquela época não era voltar ao tipo de inflação dos anos 50 ou do início dos anos 60, especialmente quando a inflação é gerada por choques nos termos de troca ou na questão de energia, como é o caso agora da Europa. A dinâmica de preços acaba criando uma inércia e exige que a economia se estabilize no decorrer do tempo no novo patamar de equilíbrio. Por essa razão, faz todo sentido aceitar uma inflação um pouco mais elevada e acima do alvo. Tanto o Federal Reserve quanto o Banco Central ampliaram o horizonte no qual poderão atingir os 2%. Eles deveriam usar essa flexibilidade para explicar ao público que, embora continuem comprometidos em voltar à meta, faz sentido ter uma certa tolerância com a inflação. Isso é particularmente relevante por causa da rigidez dos salários reais. Voltar para 2% rapidamente implicaria em uma profunda recessão e muito desemprego. É necessário algum tempo para que as economias, para que as mudanças nos preços relativos sejam acomodadas. Para ser melhor, parece ser melhor ter um pouco mais de inflação por algum tempo. Precisamos entender isso. Os bancos centrais precisam comunicar isso de forma eficaz ao seu público. Isso requer coragem, viu? Isso requer coragem, transparência. Ou seja, dizer que o custo de uma inflação de 4% não é tão grande quando se compara com o elevado custo de um aumento expressivo no desemprego. Mas, claro, desde que a inflação permaneça estável, e isso, obviamente, depende de uma gestão de expectativas. A crise bancária reforça a sua visão, perguntou o repórter, né? A crise bancária reforça a sua visão de que o Federal Reserve e o BCE deveriam considerar um ritmo mais lento de aperto. Sim, eles possuem instrumentos diferentes para lidar com a política monetária e com a instabilidade financeira. Em princípio, é possível continuar o aperto monetário para reduzir a inflação e, ao mesmo tempo, implementar políticas de liquidez para perseguir a estabilidade financeira, como fez o Fed. Entretanto, se a crise financeira se aprofunda, então terá efeito relevante sobre a atividade e também, consequentemente, para a própria inflação. Aí poderá haver um risco de aperto monetário se mostrar excessivo, causando danos de maneira geral. Com relação à quebra do Silicon Valley Bank, acredita que houve falha? Foi uma falha de supervisão, é o que eu penso. Isso mostra que mesmo os bancos que supostamente não sejam de importância sistêmica podem provocar um contágio. Tudo conectado, tudo globalizado, entendeu? O episódio levanta questões a respeito da arquitetura da supervisão construída após a crise financeira global. O que precisa ser ajustado? Essa é a pergunta. O que precisa ser melhorado? Essa é a pergunta. Alguns economistas, disse o repórter, defendem uma mudança na meta, aumentá-la para 3%. É uma boa ideia? Olha, existem razões para acreditar que a meta de 2% seja muito baixa. Porém, mudar a meta em meio a um surto de inflação pode não ser bom, por motivos de comunicação. Então, veja, defendo nesse momento uma maior flexibilidade em termos de horizonte de convergência da inflação. Pensando mais a longo prazo, deve haver uma maneira de comunicar ao público que a meta será revisada ocasionalmente, mas não agora, com a inflação em alta. Será melhor fazer o ajuste quando a inflação estiver baixa e anunciando previamente uma data para que essa avaliação seja feita.
Olhando mais à frente, pergunta o repórter, devemos nos acostumar com níveis mais elevados de inflação? Respondeu ela, muito depende de para onde irá o PIB potencial e, de muitas maneiras, isso depende de política econômica. Um dos argumentos que suportaram a ideia de que a inflação permanecerá mais elevada é que o desemprego está muito baixo, o que é verdade. Mas isso não significa necessariamente que a economia esteja acima do seu potencial. Houve um declínio na oferta de mão de obra, então temos um menor percentual de pessoas desempregadas. Tivemos um declínio na participação da força de trabalho. Ainda não entendemos ao certo por que isso aconteceu, mas é possível que, se a economia permanecer em pleno emprego por mais tempo, essas pessoas reingressem no mercado de trabalho. Não acho que olhar a taxa de desemprego hoje seja uma boa maneira de ver onde estamos em relação ao PIB potencial. Quais são, então, as suas impressões sobre o governo italiano? Ela está mantendo as reformas iniciadas por Mario Draghi, a nova líder da Itália, a Giorgia Meloni. Do ponto de vista econômico, o governo não tem tido muita flexibilidade, porque estamos recebendo muito dinheiro da Comissão Europeia e nos comprometemos a fazer uma série de reformas que eram necessárias. A Itália é um país altamente endividado e este governo entendeu que deve continuar com uma trajetória fiscal razoável. De certa forma, há continuidade em relação, sim, à administração do Mario Draghi. Mas o governo reduziu drasticamente o apoio de renda aos mais pobres, o que é um ponto de preocupação, ao meu ver. Prometeram uma nova política para ajudar as famílias de baixa renda e os desempregados, mas até agora só vimos enxugamento nas despesas sociais. Onde espero que eles sejam mais ativos é na política cultural e no combate à imigração. Mas na economia, como a Itália faz parte da União Monetária, é um país altamente endividado, não vejo muita flexibilidade. A grande questão é o que acontecerá em 2024, quando ocorrerá a eleição do Parlamento Europeu. Será importante vermos como Meloni e seus aliados vão se articular com outras forças de direita na Europa. Se a direita vencer em 2024, poderemos ver mudanças significativas em áreas como a política climática. Seria a primeira vez na história que a Comissão Europeia seria governada por uma coalizão de centro-direita. Então está aí a entrevista com a Lucrezia Heitzling, que foi diretora do Banco Central Europeu de 2005 a 2008, hoje ensina na London Business School, e ela trazendo um pouco a visão dela sobre essa questão da inflação, que é o que a gente entende, é o que a gente compartilha, é o que a gente acredita, certo? Muito bem. Você está gostando do vídeo? Deixa o like, viu? Compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, um investidor chamado Fernando de Rivera escreveu um artigo sobre a Oi. A magia continua na Oi. Vamos falar sobre este artigo a partir de agora. Mas antes quero lembrar que a seleção de empresas já produzimos os relatórios de fevereiro e de março. Foi um relatório em fevereiro, 2 em março. Estamos já com o de abril em produção. Se você já é assinante, você se sente gratificado por estar assinando a seleção de empresas? Deixa aqui seu comentário. A seleção de empresas lhe ajuda a entender o cenário macroeconômico, lhe tira dúvidas importantes para que você construa as suas estratégias, tem algum efeito prático na sua vida enquanto investidor? Comente aqui, por favor, e a gente compartilha o seu comentário. Se você não assinou ainda, assine, R$360, é R$1 por dia, né? Então vale muito a pena. Eu tenho certeza que vai lhe ajudar a navegar melhor nas águas turbulentas da renda variável, da Bolsa de Valores. Bom, este artigo, A Magia Continua na Oi. O que é que ele fala a respeito da Oi? Ele que é, para vocês saberem, ele que é diretor da Armada Capital. Ele foi acionista, não é mais, foi acionista da Oi desde 2015. Portanto, conhece a empresa. Ele é economista e advogado. Aí ele escreveu esse artigo. Uma das grandes incógnitas deixada pela história da reestruturação da dívida da Oi, que já dura há 6 anos, com tão pouco sucesso, em qualquer outra empresa os gestores já estariam demitidos,
é o fim da recuperação judicial decretada pelo juiz em dezembro de 2022. Com grande surpresa para todos, 2 meses depois, a própria empresa voltou a pedir proteção judicial, que acabou por ser concedida. O curso dos acontecimentos não tem absolutamente nenhuma lógica interna, magia pura. Quando foi o próprio juiz responsável pelo processo que ele decretou no verão de 22 a saída do teste de solvência da empresa durante 3 anos, fato refutado pelo próprio pedido de uma segunda reestruturação judicial da dívida, como amplamente noticiado ao mercado. Com razão, uma outra associação de minoritários tem pedido explicações à CVM, ao Instituto Empresa, provocado por nós, que entrou na Comissão de Valores Imobiliários e no Ministério Público. Tem induzido a própria empresa, através da comunicação do fim da RJ, a uma forte reavaliação de preços de mercado que se inverteu com o pedido da entrada na RJ apenas 2 meses depois. Os próprios bancos que não viram as suas dívidas pagas, tal como estava nos planos de RJ original, também não concordaram com essa saída e provavelmente eles têm razão. Nós vamos seguir com este artigo do Rivera no próximo vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.